Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Vai participar desse primeiro bloco o diretor de controladoria da Unimed Santos, José Roberto Del Sante. A TV Cultura sempre teve um carinho, um respeito enorme pela Unimed Santos, pelo pioneirismo, pela importância da Unimed dentro do sistema de saúde, não só de Santos, mas da Baixada Santista toda. A Unimed é um motivo de orgulho para os santistas, pelo pioneirismo, ela é pioneira nessa modalidade de cooperativa médica no Brasil, como a Santa Casa de Misericórdia de Santos também é o primeiro hospital do Brasil, então reforça uma tradição de atendimento médico, de qualidade no atendimento médico na nossa região. Então nós temos um carinho imenso, um respeito imenso pela Unimed, mas nós temos um carinho ainda maior, dobrado, e um respeito pela nossa telespectadora, pelo nosso telespectador. E isso nos levou a expressar aqui preocupação com a situação atual da Unimed. Muitas telespectadoras, muitos telespectadores segurados ou cooperados da Unimed têm essa preocupação e hoje a gente recebe o José Roberto Del Sante para explicar essa situação que foi abordada em 2 programas aqui. O que causou mais indignação na diretoria da Unimed foi o do dia 14 de março. Boa tarde, doutor José Carlos. José Roberto, desculpe. José Roberto Del Sante. Trato de doutor, não? Não, de jeito algum, não há necessidade. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente poder explicar. Eu deixei claro para a assessora de imprensa, de comunicação, a Leda Mondin, que vocês aqui não precisam pedir direito de resposta, vocês têm espaço aberto para participar, basta avisar que querem vir aqui que está aberto o espaço. Perfeito, agradeço imensamente a oportunidade que nos é dada. A Unimed Santos é uma cooperativa médica que tem 1.710 cooperados médicos. E a cooperativa ela é responsável por uma operadora de saúde, também denominada Unimed Santos. A Unimed Santos, enquanto operadora, ela é regulada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. E, por conta disso, os nossos números são disponíveis para qualquer pessoa acessar. Tem o portal da ANS lá, tem muitos números de todas as operadoras, né? Como números públicos e disponíveis, a gente acredita que não há necessidade de a gente tecer algum comentário sobre isso com relação a esses números. A Unimed não possui um dono, ela possui sócios. E por possuir sócios, e como uma grande empresa que ela tem uma governança muito clara. Essa governança, na verdade, todas as cooperativas são regidas por uma lei, que é a Lei 5674 de 1971, que explica claramente como essa governança deve ser tratada. E como é que funciona isso? Nós temos um conselho de administração e um conselho técnico e um conselho fiscal. O conselho de administração é eleito a cada 4 anos, o conselho técnico também é eleito a cada 4 anos e o conselho fiscal é eleito anualmente. Muito bem. Além do conselho fiscal, que audita, vamos dizer assim, que controla toda a parte financeira de processos dentro da cooperativa, nós temos uma auditoria independente, uma auditoria externa, que faz não só durante o ano, mas valida nossos números ao final do exercício. Então, durante o ano, essa auditoria externa, ela elabora os pareceres todos durante o ano e no final do ano dá um parecer final que é levado para a Assembleia. Então, do ponto de vista de governança, as coisas são muito claras lá e são muito bem explicadas, tanto pelo Conselho Fiscal quanto os pareceres da auditoria interna. E por conta dessa governança, a Unimed Santos tem o selo ouro de governança do Sistema Unimed. Nós temos um selo lá, ao Sistema Unimed, que são 354
singulares, cada uma com o seu CNPJ, nem todas são operadoras, algumas são só prestadoras de serviço, são cooperativas, mas não são operadoras de saúde. Esse sistema, ele classifica a governança das singulares, das Unimedes, a nossa governança é selo ouro. Agora, em relação a essa questão, uma das reclamações que a gente tem ouvido de cooperados e também, principalmente de cooperados, é a não profissionalização dessa gestão. O que a gente escuta é que essa gestão era adequada para uma situação inicial em que a Unimed dominava o mercado. Hoje ela enfrenta operadoras de plano de saúde altamente competitivas e faltaria para a Unimed, na opinião de alguns cooperados que reclamaram com a gente, uma gestão mais profissionalizada. Hoje, na gestão da cooperativa, por força de governança, nós temos o Conselho de Administração, que é composto por 5 diretores mais 4 vogais e alguns suplentes, o Conselho de Administração. Porém, dali para baixo, todos os gerentes são profissionais de gabarito que a gente tem, vamos dizer assim, que são não só do ponto de vista estratégico, mas como tático, para colocar em ação todas as diretrizes que o Conselho de Administração propõe. Além disso, grande parte de nossos diretores, todos temos pós-graduação em gestão em saúde. Todos os diretores têm. E dos conselheiros, praticamente quase todos os conselheiros têm alguma qualificação em gestão de saúde. Então, como é que se explica o prejuízo? A Unimed enfrentou um prejuízo de 81 milhões, que logicamente, como você disse, todos os cooperados são sócios, produziu insatisfação. Ela mudou o perfil de atendimento, construiu um centro médico que recebe reclamações de ter gerado muitas despesas, mas todas as operadoras de plano de saúde tiveram problemas enormes nesses últimos, principalmente 2020 e 2021, por conta da pandemia. O perfil do usuário da Unimed teria mudado com o fechamento da Beneficência Portuguesa, do pronto atendimento, da Casa de Saúde. A Unimed hoje atenderia um usuário mais idoso, com doenças crônicas, como câncer, que exigem mais internação e não teria se preparado adequadamente. No centro médico fala-se também em espera de 2 horas, porque aumentou a procura em função desses fechamentos, principalmente de atendimentos de emergência, e a equipe é a mesma, não houve contratação de uma equipe de mais enfermeiros, por exemplo, ou a entrada de mais médicos. Eu vou fazer um resumo do que veio acontecendo. Muitas das coisas eu tenho certeza que todos sabem, mas eu acho que cabe nesse momento. O ano de 2022 foi um ano muito desafiador, como você mesmo disse, para todas as operadoras de saúde. Todas, 90 e tantos por cento, não me lembro de cor, tiveram um revés do ponto de vista econômico-financeiro, né? A ponto de, a ANS soltou há pouco tempo, no 3º trimestre do ano passado, o déficit operacional, né, o resultado operacional das operadoras foi de 10 bilhões de reais, 10,3 bilhões de reais. Eu li isso. E o resultado líquido, tirando, porque foi de 3 bilhões de reais, do modo geral. A ANS soltou isso para a gente. Então, foi um ano muito complicado, né? O que me deixa tranquilo, assim, do ponto de vista de atendimento, por mais que 2022 tenha sido um ano muito complicado, nenhum beneficiário ficou sem atendimento, dentro do regramento que a regulação da ANS nos obriga. Nenhum paciente ficou sem esse atendimento. Mas, do ponto de vista ainda de mostrar o que aconteceu de lá para cá, o que acontece? Algumas coisas foram casando e todas culminaram em 2021 e 2022. Vamos lá. Primeiro veio a pandemia em 2020, que foi um ano bom para a gente. 2021 foi um ano
péssimo para todas as Um operadoras. ano bom, talvez, por O resultado. menos cirurgias. Porque As houve um cirurgias período... foram suspensas, né? Então, em 2020 houve um período muito grande onde não houve consultas, onde não houve cirurgias. Pelo então, isolamento. Pelo isolamento acabou dando um resultado bom para a gente. 2021 já não. Só para você ter uma ideia, nós mesma gastamos... receita e menos despesas, né? Em 2021, nós gastamos só com Covid 103 milhões de reais. Só com a doença chamada Covid. Inclusive porque fornece teste, agora adotou um padrão, né, para a realização de teste. Idosos com comorbidades, né? Limitou um pouco, né? Perfeito. Então, o que aconteceu? No período de 2021, ficou muita coisa represada por conta do Covid, em 2021. Essa coisa represa, todos esses procedimentos represados foram, vamos dizer assim, aconteceram em 2022. Então, houve um acúmulo de exames e procedimentos, todos em 2022. E todas as operadoras, aconteceu a mesma coisa. Em todas as operadoras. O final disso tudo... O que tinha sobrado de 2020 não foi suficiente para cobrir. Exatamente, exatamente. Apesar da gente ter reserva suficiente para tudo, não foi suficiente e deu resultado negativo em 2021. Em 2022, que foi do que a gente está falando, esses procedimentos todos represados acabaram culminando. Mas só que, junto com esses procedimentos represados, o que acontece? A ANS ainda inseriu novos procedimentos na cobertura obrigatória. Procedimentos esses que, muitas vezes, associavam a utilização de órteses e próteses e materiais especiais de alto custo. Além disso, ainda inseriu medicamentos de oncologia e de imunobiológicos, aumentando o arsenal terapêutico para os oncologistas, mas com um custo muito caro. Porque a gente sabe que quando aparece uma droga nova e ela tem efetividade, ela vem com um custo muito caro. E a Unimed conseguiu cumprir todos esses regramentos novos? Nenhum paciente ficou sem tratamento. Esse talvez é o ponto máximo que a gente precisa deixar claro. Assim, nenhum paciente ficou sem tratamento. Nenhum paciente ficou sem tratamento. Junto com isso ainda, então eu tenho em 2022 um aumento da frequência por conta de procedimentos e exames represados. Eu tenho um aumento de procedimentos, quer dizer, aumento não, procedimentos novos que foram inseridos na cobertura obrigatória, e ainda a ANS regulamentou procedimentos, serviços de terapia, por exemplo, a terapia do espectro autista, também nesse momento. Então, na verdade, foi em 2021, mas só que em 2022 foi assim, nós tínhamos 500 crianças só, chegamos com 900 crianças tratando o autismo. E no meio de toda essa situação, no meio de todo esse quadro, ainda houve a construção do centro médico, que a gente tem um filme de 3 minutos, né, da Unimed. Vamos assistir a esse vídeo do centro médico. Pode ir falando? Pode ir explicando. O centro médico ele foi idealizado lá no final de 2017 e 2018. Então foi antes, então veja só, antes da pandemia. A inauguração, então em 2020, quando teve o primeiro ano da pandemia, ele não estava lá, mas em 2021, em janeiro, no pior da pandemia, ele foi inaugurado. Esse é um detalhe muito interessante pelo seguinte, porque a gente sabe que todo serviço de saúde, ele precisa de um período de maturação, nos primeiros 6 meses a 1 ano, para pegar punch, né? Só que neste período houve a pandemia. Então, todos os serviços que estão dentro do centro médico... Eu, inclusive, levei o meu filho para fazer exame de Covid lá. Perfeitamente. Então, o que a gente vê? Por exemplo, nós temos... o colega citou aqui que nós temos que não é aparelhado o centro médico, né? Um elefante branco não aparelhado. Como a gente pode ver... assim, já mostrou lá a ressonância magnética, já mostrou lá a tomografia, esse é o setor de quimioterapia, que faz mais de 1.500 sessões por mês de quimioterapia. Nós temos lá o centro médico, ele faz 30% mais diagnóstico de câncer de mama de qualquer outro lugar
aqui na Baixada Santista por conta da tomossíntese, que é uma mamografia diferenciada. Ela faz mais diagnóstico de câncer de mama. Isso é valor para o paciente. Isso é valor. Fazer diagnóstico precoce é valor. Qual que é a proposta de valor da Unimed? Como é que agrega o valor para o paciente? Tratando melhor. O centro médico, ele traz qualidade. Ele traz qualidade não só no atendimento, a área de estrutura física é padrão A, considerada padrão A de atendimento na estrutura física, e tem os nossos cooperados trabalhando lá também. Examinando custos, o centro médico é mais barato do que convênios com os hospitais e com as unidades de pronto atendimento já existentes? Porque uma das reclamações que a gente recebe é essa, que o centro médico é muito caro. Exato. A gente precisa deixar claro o seguinte, hoje a gente sabe que nenhuma operadora de saúde com um grande movimento que tem a Unimed, se ela não se verticalizar de alguma forma, se verticalizar parcial ou totalmente, ela tem a sua sustentabilidade comprometida lá na frente. Porque ela acaba por depender dos prestadores de serviço. A ANS nos obriga a qualificar esses prestadores de serviço e nem sempre esses prestadores de serviço são qualificados da maneira que a gente pretende, do jeito de cuidar a Unimed. O jeito de cuidar a Unimed está no centro médico. Qualidade com tratamento adequado. O que acontece? Saúde custa caro, aparelho custa caro, montar uma estrutura dessa custa caro, mas só que eu tenho que trazer valor para o paciente, trazer valor para a cooperativa. O que é trazer valor para a cooperativa do ponto de vista econômico, vamos dizer assim? Esse procedimento ele tem que ser ou do mesmo valor ou mais barato do que a rede. Porque qualidade eu sei que eu tenho que dar. Eu controlo essa qualidade, eu precifico melhor, eu dou mais atendimento para esse beneficiário lá dentro, eu consigo tratar ele melhor, eu dou no mesmo lugar um tratamento, pode ser um tratamento multidisciplinar. Mas essa questão do custo tem um limite, né? No ultrassom, por exemplo, eu falei de usuário, falei de cooperado, mas também tem o prestador de serviço. O prestador de serviço do ultrassom reclama muito da Unimed, que o que a Unimed paga é insuficiente para cobrir o custo do exame. Inclusive, os mais antigos passam para os mais novos. Não está acontecendo isso? Vamos deixar claro que nós estamos numa economia de mercado onde quem determina a economia de mercado é volume e preço, né? Hoje a Unimed dá volume para os prestadores de serviço e o preço tem que ser menor. Isso é economia de mercado. Não dá. A gente sabe que outras operadoras pagam mais, mas dão um volume menor. Ou seja, reclama, mas presta serviço. Exato. É isso? Né? Agora, nós chegamos no limite do nosso tempo desse primeiro bloco, mas eu gostaria... Nós vamos ter mais um bloco? Não, só um bloco. Eu gostaria que você, para finalizar, nós temos a Unimed tem uma assembleia dia 27. Uma assembleia ordinária ou extraordinária? Ordinária. Ordinária geral. E essa situação vai ser apresentada para os cooperados, não é? Você está tranquilo com essa apresentação? Você espera uma assembleia tranquila ou com muita reclamação como as que a gente recebeu aqui? Olha, a Unimed tem 55 anos de existência, são só os primeiros 55 anos. E como uma grande empresa, toda grande empresa passa por turbulência, passa por uma crise. A própria Unimed Santos, lá atrás, já passou por pelo menos 2 grandes crises, né? E, do meu ponto de vista, assim, nós passamos uma crise junto com a pandemia que teve uma repercussão econômico-financeira. Nós somos uma empresa que fatura R$1 bilhão por ano, né? Todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros receberam, os cooperados todos recebem 2 vezes por mês, não é nenhuma vez. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, eu não tenho dúvida que, por mais que a gente tenha tido problemas com fluxo de caixa e tudo mais, eles estão sendo sanados. Os nossos resultados do último trimestre de 2022, o começo, já mostram uma tendência de crescimento com resultados positivos. Então, óbvio que isso tranquiliza o cooperado para a gente levar para a Assembleia e falar assim, olha, lá atrás passamos por um maremoto e agora nós precisamos, depois desse maremoto, ver como é que o barco ficou e tocar para frente. Tanto é que a gente tem um planejamento estratégico até 2024. Eu não tenho receio, até porque os cooperados ao longo desses últimos meses têm recebido informações nas reuniões mensais que a gente tem feito da situação.
porque uma coisa que o Dr. Guerra sempre preza é a transparência. A transparência é máxima. Está ruim ou está bom, a transparência é máxima na cooperativa. O que eu não posso deixar de falar é o seguinte, assim, muito da qualidade do centro médico, o centro médico vai se tornar um polo de saúde, um dos mais importantes da Baixada Santista em pouco tempo, porque a evolução já está acontecendo. O período de maturação que era para ser feito em 2021, o período de maturação do centro médico foi em 2022. Agora, em 2023, ele já quase não dá tanto, o prejuízo que dá o centro médico já não é mais assim, porque a gente começou a fomentar ele de modo a dar o resultado esperado. A outra coisa, assim, o que hoje ele oferece de qualidade para os nossos beneficiários, muitas vezes você não encontra nas outras operadoras aqui da Baixada Santista. Não encontra. Vou dar um exemplo, a HDF. A HDF, que é uma hemodia filtração, a operadora de saúde aqui da Baixada Santista, que foi pioneira em trazer, foi a Unimed. Foi a Unimed. Ela nem estava no rol e a Unimed já dava para os seus beneficiários. Isso é proposta de valor, isso é trazer benefício para o beneficiário da Unimed. No mesmo período, no período de 2020 para 2021 e 2022, nós aumentamos 6 mil beneficiários na nossa carteira. Por quê? Porque deve ter um pouquinho de qualidade. Ele se sente confiante e se sente seguro em tendo aquela carteirinha verde e sabendo que pode ser tratado. Essa é a grande motivação nossa, é poder dar um atendimento de qualidade, por exemplo, no centro médico que está muito bem aparelhado, por sinal. Convido até mais uma vez a quem quiser ir lá no centro médico. Só para dar um exemplo da HDF, que é a hemodia filtração. Tudo isso, teoricamente, mas traz valor, mas não traz economia para a cooperativa? Traz. Eu estou dando o melhor para a cooperativa e esses pacientes que fazem essa tipo de hemodiálise, que é a mais moderna do mundo hoje, interna menos o paciente tem menos inflamação, tem menos anemia, ele traz um benefício para a gente, para a cooperativa do ponto de vista econômico e financeiro. Traz, mas mais do que isso, traz valor para o beneficiário. José Roberto Del Sante, foi um prazer conversar com você aqui com a Unimed, representando a Unimed. Eu reitero que vocês têm espaço aberto aqui a qualquer momento, não precisa pedir nenhum direito de resposta, nenhuma notificação, como eu deixei claro para a jornalista Leida Mundim. Nós temos muito orgulho da Unimed, muito respeito, muito carinho, mas temos também preocupação. Um dia quebrou a Unimed paulistana, a gente não quer que aconteça isso com a Unimed Santos. Então, sempre que tiver, vocês acharem necessário alguma explicação para o público da Baixada Santista e acharem importante estarem aqui, vai ser um prazer novamente receber vocês. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Nós estamos à disposição também da TV Cultura, do Jornal Opinião, no seu nome. Acredito que poderia ficar falando aqui, com certeza, muito mais tempo. E vai haver outras ocasiões. Outras ocasiões, mas quero agradecer ao público, aos nossos beneficiários, aos nossos médicos, principalmente aqueles que enfrentaram, não posso deixar de fazer uma menção honrosa aos médicos e médicos cooperados ou não, que fizeram parte do tratamento, do atendimento no centro médico, por exemplo, no período de pandemia, onde de modo muito profissional, muito ético e muito de competência, muitas vezes deixando pacientes entubados no centro médico. O centro médico teve esse papel também de trazer. Eu queria fazer essa referência porque é uma equipe muito dedicada. E deixar claro também que a Unimed não é só uma operadora de saúde, tem uma parte de sustentabilidade, onde a gente, muitos conhecem Bike Santos e outras atitudes da Unimed em relação à sustentabilidade, que é muito importante, pelo menos nos dias de hoje, está tendo uma valorização muito grande. É muito justa essa referência aos profissionais que trabalharam nessa linha de frente. O Opinião volta depois do intervalo com os comentaristas Benjamin Rodrigues Lopes e Marcelo Pavão e as notícias do dia. Até já. Voltando com a Opinião Litoral, nesse segundo bloco participam os dois comentaristas da quarta-feira, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente vai acelerar um pouquinho, porque a gente gastou uma boa parte do programa
conversando com o diretor da Unimed, diretor de controladoria no primeiro bloco, José Roberto Del Sante. Pavão, hoje, 22 de março, é Dia Mundial da Água, e isso se deve, veja bem, a que a Declaração dos Direitos da Água foi feita pelas Nações Unidas em 22 de março de 1992, ano da Eco 92 no Brasil. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos e a todas. Aquela Eco 92 mais conhecida com os tanques na Rio Niterói, né? Que tem aquela coisa, não teve crime. Logo depois voltou tudo ao normal. No Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou pacificado em 92 durante a Eco. Nossa, não tinha nada, não acontecia nada. Depois voltou tudo. 92 e depois a vinda do Papa que inspirou o filme Tropa de Elite, que era a operação para limpar o Rio de Janeiro naquele momento. Paulo, a gente está vendo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que o descaso com a água está trazendo sua fatura agora. Então a gente está vendo em muitos lugares enchentes cada vez mais frequentes. Aqui no Brasil, desmatamento e outros casos de insucesso com a água, além da gente aqui no Brasil ter um grande descaso com esse bem que eu não acredito que vai demorar muito tempo, vai valer mais do que petróleo, do que ouro, porque a água está acabando, a gente está acabando com os mananciais, com o nascedouro dessa água, e cada vez mais nós estamos poluindo os mares, poluindo rios, poluindo lagos. Então, Paulo, que o Dia Mundial da Água a gente marque para cada um ter sua consciência, sabe? Usar menos plástico, jogar menos lixo, economizar nos detritos, para a gente pensar principalmente não em mim, não no Benjamin, não em você, mas quem tem filhos, netos, bisnetos, quem está formando família para o futuro, pense nessas pessoas. Se você não pensa em você, pensa nessas pessoas, porque a água é um bem que está indo embora. E se a gente não acordar, nós vamos sentir isso ainda nessa geração, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde. É engraçado, quando o Paulo Schiff colocou a pauta da água, eu fiquei pensando como é que o médico vai comentar isso. E aí eu vou tentar juntar os dois, e depois eu vou provocar o Pavão, para ver se ele gostou do Outer World, que é o filme onde o planeta Terra vira todo de água, acho que 20 anos atrás. Kevin Costner, né? Mas qual é o meu comentário? Quando o Paulo Schiff era uma criança, a expectativa de vida do ser humano girava em 40, 47 anos, 200 anos atrás. Hoje, nós temos, assim, na cidade de Santos, uma expectativa de 75 anos. É engraçado que a expectativa varia, Paulo. Se você pegar a orla de Santos, a expectativa vai para 77. Se você pegar a zona noroeste, cai para 60 anos. Quais são os dois fatores, e são apenas dois fatores, que fizeram a expectativa do homem explodir? Vacinação. Vacina erradicou doenças e deu vida. O segundo, água e saneamento básico. É o que influencia a qualidade de vida. Quando a gente comemora o Dia da Água, a gente tem que lembrar que a nossa cidade, que é uma ilha cercada de água por todos os lados, trata muito mal a sua principal fonte de lazer e uma das principais fontes de renda, que é o turismo. A gente polui ordinariamente as nossas praias. O nosso esgoto, que deveria fluir praticamente pelo emissário submarino, também chega à praia via canais, que a gente abandonou o projeto de balneabilidade. E eu, que frequento a praia novamente, graças a Deus, vejo a praia imprópria em grande quantidade de dias. A gente discute uma cidade que tem a água a tratar do esgoto na sua parte central, na sua parte leste, e que ainda tem buracos de falta de esgoto nos morros, na zona noroeste. E vamos discutir, colocar o dedo na ferida para o governador, que quer privatizar a Sabesp. Privatizar a Sabesp é discutir, vai chegar o saneamento a todos ou não? A privatização da Sabesp é uma matéria que ainda vai ser bastante discutida aqui, porque inicialmente existe uma restrição clara a você deixar o consumidor
cativo de uma única empresa. Se é estatal, ela tem que prestar conta. Agora, se for empresa, no setor de telefonia, tudo bem, tem concorrência. Em outros setores que tem concorrência, é lógica a privatização dos serviços, a concessão de serviços. Agora, deixar o consumidor cativo de uma única empresa que vai fornecer água e coletar esgoto, isso aí precisa ser melhor discutido. Pavão, São Vicente, a Câmara de São Vicente, em 2 movimentos, criou a Semana do Empreendedorismo LGBTQIA+, que vai ser a 3ª semana de maio, e também o Dia do Funk, que vai ser 19 de abril. É uma homenagem a pessoas de São Vicente, que merecem todas as homenagens mesmo, a Cristiane Lorca, do quiosque da Cris, na Praia do Itararé, é uma ativista há mais de 30 anos. O MC Primo era um MC que é muito querido pela comunidade, há MCs que fazem apologia ao crime, apologia à violência, e há outros ativistas, como o Beto Volpe, de São Vicente. Mas precisa criar uma semana, precisa criar um dia, é mais munição contra quem acha que Câmara só funciona para isso, para prestar homenagem, para dar nome de rua e de fiscalizar o poder público e legislar em especificidades urbanas, se esquecem disso os vereadores. Então, Paulo, é que está aberta a temporada de caça ao voto e ao apoio de empresários, ao apoio de pessoas que possam financiar as campanhas do ano que vem. É óbvio que já estão em campanha, sem desmerecer em hipótese alguma o mérito da homenagem ao grupo LGBT, QIA+, ou ao funk, nada a ver. Mas eu entendo que é muito mais útil, propositiva, que a Câmara fiscalizasse para se colocar mais segurança no Itararé, por exemplo, mais iluminação, uma delegacia específica, de repente, para o público LGBTQIA+, para ser acolhido da forma como deve ser, que pensassem nessa questão do banheiro, do transexual, das pessoas não binárias, em vez de ficar dando apenas dia. Eu vejo que é inócuo, Paulo. E é mais uma vez a gente começa a ver esse tipo de situação. Pessoas íntegras, merecedoras, na verdade são utilizadas como desculpa para o ato. Então, o que vai ser? Agora tem o dia do funk. Que bom. E aí? Tem agora o dia do LGBTQIA+. E aí? Está trazendo segurança? Está trazendo saúde? Está trazendo conforto? Está trazendo acolhimento? Não. Tá difícil comentar depois com o Pavão, porque ele praticamente falou o que eu pensei, Pavão. Você tem que parar de ler pensamento, mas é isso mesmo. Eu tenho uma afinidade especial ao Beto Volpe, gosto muito dele, a história de vida dele é fantástica. O quiosque da Cris marcou a história daquela região, ela é uma empreendedora, mas, primeiro, eu não acho que o poder público deva homenagear a pessoa viva. A gente tem uma história, uma biografia, e o uso político disso é muito triste. Acho que você entregar uma medalha de mérito, cidadão, é outra conversa. E acho que é isso mesmo, isso é demagogia. Acho que erra muito a Câmara quando faz não serviço, não chega a ser um desserviço, porque ela perde o momento de discutir a fundo problemas, chagas que nasceram na nossa região, a violência contra o transexual, a questão da higiene. São Vicente, por exemplo, já teve um ambulatório específico para as doenças das pessoas não binárias. Hoje não tem. Hoje tem um sistema de serviço especializado, DST-AIDS, capenga. Hoje tem a segurança pública que não protege as pessoas não binárias. Acho que a gente tem que colocar o dedo na ferida onde deve. Palmas à Cris, saudações ao Beto, aos MCs não, porque eu não gosto muito da música, respeito, mas não gosto, mas acho que a Câmara perdeu um bom momento de ficar calada. O IPEC, que é o Instituto de Pesquisas, formado pelos ex-executivos do IBOP, que foi comprado por uma empresa alemã faz alguns anos, divulgou uma pesquisa, a primeira pesquisa de avaliação do governo Lula, com 41% de ótimo e bom, 24% de péssimo e ruim, e mais um pessoal aí no meio.
A gente avalia, depois do intervalo, é cedo ainda, né, para avaliar o governo Lula, são 2 meses e 22 dias hoje. Mas tem um colunista do UOL, José Roberto de Toledo, que ele, a partir da pesquisa do IPEC, ele quantificou o lulismo e o bolsonarismo, 39% para o lulismo e 21% para o bolsonarismo. Será que o Pavão concorda? Será que o Benjamin concorda? Eles vão se expressar depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, jornalista, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. E uma dessas notícias não é bem uma notícia. O IPEC divulgou uma pesquisa no domingo, mostrando 41% de ótimo e bom nos primeiros quase 3 meses do governo Lula e 24% de péssimo e ruim. E o colunista do portal UOL, José Roberto Toledo, a partir dessa pesquisa, ele quantificou o bolsonarismo em 21% e o lulismo em 39%. Você concorda com esses números aí? Você que é bom de número, Benjamin? Não, eu sou bom de tendências. Eu acho que a gente não consegue entender esse fenômeno ainda que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos e que a gente não consegue quantificar, é muito difícil. Até porque a gente, enquanto pessoas, a gente vive num meio. Se você quantificar o bolsonarismo na cidade de Santos, é totalmente diferente de você discutir o bolsonarismo no Norte e Nordeste. A gente ainda tem um processo de decantação. A gente brincava, e o Paulo falava, que existem 2 partidos no Brasil, que eu discordo, que é governo e contra-governo. Acho que não. Acho que a gente tem uma tendência de esquerda muito centrada no presidente da República atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, como aqui em Santos é representado pela ex-prefeita Thelma de Souza. E tem hoje uma outra força muito grande que na figura, no mínimo, controversa do presidente Bolsonaro. Com todos os seus problemas, e não sou eu que vou elogiá-lo, que não conseguiria fazer isso, mas ele elege um filho senador, um filho deputado, um filho vereador nacional e quase que vai lançar a mulher dele como candidata. Os livros vão dizer este fenômeno. A única coisa, historicamente, que me lembra é a figura dos fascismo, no nazifascismo, que tinham essas lideranças muito fortes. Os números fica com Paulo Schiff, mas a tendência eu acho que é por aí. Paulo, eu vejo que é uma pesquisa, sinceramente, é apenas uma baliza. Precoce. É uma baliza, uma indicação, mas eu não vejo nada. Eu espero que as coisas se desenrolem, né? Que saia definitivamente esse pacote do Ministério da Fazenda, que era para ser em março, vai ser em abril, que as coisas andem, que os cargos sejam preenchidos, né? E aqui a gente destaca a Defensoria Pública da União, o Defensor Público da União ainda não foi preenchido passados 2 meses e 22 dias do novo governo. Então é isso que a gente precisa ver. Eu espero sinceramente que essa tendência se mantenha, não em relação apenas porque é o governo Lula, mas a qualquer governo. A gente espera que aqueles e aquelas que são eleitos assumam para desempenhar seus papéis. Então, até agora, a gente precisa de mais velocidade, menos blá blá blá, menos entrevista e mais ação, porque o governo passado já é passado. Deixa lá no Terra da Disney, deixa o pessoal fazer festinha, bater palma. A gente tem que se concentrar na reconstrução desse país. Quis ser eleito, Lula? Perfeito, está eleito. Então, tem que botar todo mundo para trabalhar muito bem azeitado. Vamos governar, não é? No futebol, tem uma parte especializada da comunicação, né, da televisão, do rádio, dos jornais, em esportes e principalmente no futebol no Brasil. Quando o jogador sai dessa parte e vai para a parte policial, aí complica. É o caso do ex-goleiro Bruno, que agora foi contratado aos 38 anos, ele que foi condenado pela morte, eu falei namorada, me corrigiram, que é a amante dele, era amante, Elisa Samúdio. Ele saiu da prisão em 2010 e é o 7º contrato dele
com o clube de várzea, Orion Futebol Clube de São Paulo, que vai disputar a Supercopa Pioneer, que tem apoio da Netshoes. Vamos ver qual vai ser a repercussão dessa contratação. O ídolo santista Robinho, condenado também por estupro na Itália, a defesa dele, que é feita agora pelo primo do vice-presidente Geraldo Alckmin, José Eduardo Alckmin, pediu uma cópia traduzida do processo italiano. O Superior Tribunal de Justiça no Brasil negou o pedido da Itália que ele cumpra a pena no Brasil. O Daniel Alves, não há nenhuma novidade por enquanto, mas também saiu da parte esportiva para a parte policial, Pavão. Paulo, rapidamente a gente precisa, 2 parâmetros a gente precisa balizar aqui. Primeiro, a efetividade da pena ser cumprida, por exemplo, não apenas pelo goleiro Bruno, mas por qualquer pessoa que venha a ser condenada por um crime, qualquer que seja a sua natureza. O que a gente está vendo do goleiro Bruno e de outros emblemáticos, inclusive Suzane von Richthofen, aquela da IOC também, que me fugiu o nome agora, vários, que obtêm, de acordo com a lei, o direito de ou prisão domiciliar, ou prisão em regime aberto, ou cumprimento da pena, essas pessoas, a sociedade continua a condenar eternamente. Então a gente precisa repensar a efetividade da punição. Se a gente quer prisão perpétua, se a gente quer uma condenação eterna, ou se a gente não está satisfeito com o que a legislação faz. O caso do Bruno, sem entrar no mérito do que aconteceu, da barbárie que foi. Fato é que ele cumpriu a pena que ele deveria cumprir e ganhou benefícios que a lei permite que ele ganhe benefícios. Então, ser contra ele procurar emprego, ser contra a ressocialização dele, é ser contra o Estado de Direito brasileiro. Então, a gente precisa repensar as leis. Já em relação ao Robinho, com todo respeito ao colega que o defende, a todos os advogados, o Robinho está perdendo uma enorme chance de dar a volta por cima. Ele tem a chance de provar que ele não é um monstro, um animal, um criminoso, que ele cometeu um erro, que ele pode pagar esse erro e que ele deveria se apresentar até como formas alternativas de cumprimento, trabalhar para a sociedade, enfim, ele poderia negociar. Do jeito que ele está agindo, infelizmente, ele está jogando areia, e muita areia, na brilhante carreira que ele teve, e no exemplo que ele ainda pode, porque ele é novo, é um ídolo, e que poderia ser ainda um grande exemplo. Então, vejo que a estratégia em relação ao Robinho está equivocada, com todo o respeito, e em relação ao goleiro Bruno, a gente precisa repensar isso, porque ele está no direito dele de procurar emprego, como qualquer ex-detento está no direito. Então a gente vai continuar colocando uma letra na testa e falar, você é ex-detento, você é condenado, não pode mais fazer nada. A gente precisa pensar nisso, porque do jeito que a coisa está, quer dizer, não basta cumprir a pena e depois eu sou condenado eternamente, é essa a situação, Paulo. Acho que o Pavão toca no assunto profundamente e toca no ponto-chave. A sociedade sente-se vingada. E existe uma discussão do para que serve uma pena. O Foucault falava sobre na Idade Média que a pena era uma vingança da sociedade e mais do que isso, aprova para evitar que a pessoa que não quer ter a mesma punição, faça o mesmo crime. Quando a gente liberta um criminoso, um assassino muito cedo, a gente quase diz, o crime compensa. Quando o jogador não cumpre a sua pena, a gente não discute como é que nós vamos pegar essa geração de jogadores que, vejam bem, eles de uma hora para outra saem da pobreza absoluta para uma riqueza sem par e acham que são capazes, são possíveis de fazer qualquer coisa. Discutir a figura do Robinho é discutir o jogador da base do Santos, da base do Flamengo, da base do Corinthians, que vão para a balada, que vão usar as garotas de programa e que acham que não acontece mais nada. O mundo mudou, a gente não aceita mais isso. Mas eu queria colocar também nessa pauta, Paulo, que é a história do Flamengo. E o ninho do urubu? Como é que ficou a situação? O Flamengo não vai ser responsável pela morte daquelas crianças? O ninho do urubu é uma
mancha na história recente do Flamengo. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas vamos só deixar registrada, a gente comenta em outras edições, uma decisão do governo chinês de ontem, que é importante para o Brasil. O Brasil foi colocado entre os 40 destinos prioritários dos turistas chineses, ao lado de França, Espanha, ao lado de Estados Unidos não está, mas a Grécia, a Itália estão nessa lista. Por que é importante? Em 2019, antes da pandemia, 170 milhões de chineses viajaram para outros países e gastaram 250 bilhões de dólares. Recebeu uma parte desses chineses nas nossas praias, nos destinos turísticos brasileiros, que incluem a Amazônia, incluem o Pantanal, a Chapada Diamantina, os Lençóis Maranhenses, seria muito importante. Isso aí vai ficar definido na viagem do presidente Lula da semana que vem para a China. Chegamos ao final da opinião, agradecendo ao Marcelo Pavão a participação como comentarista, ao Benjamin Rodrigues Lopes, à equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15h para 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você, se você assistiu à tarde. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã. A opinião de nossos comentaristas e convidados não reflete necessariamente a posição do Grupo Costa Norte.